Ô pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para substituir o Mauro porque ele está com dor nas costas. Então pessoal, a primeira coisa que vocês podem notar nesse vídeo é que meu cabelo tá meio grande e não consigo baixar ele direito, porque eu estou em casa, porque eu não estou indo no cabeleireiro, estou evitando sair de casa, estou evitando aglomerações e é isso que vocês deviam fazer também. Nós estamos no momento do combate ao Covid-19, ao coronavírus, em que a estratégia crucial é distanciamento social. Então a gente ouve aí muitas coisas, a economia vai desacelerar, não é para ficar em casa o tempo inteiro, tá errado, tem que ficar em casa. Nesse momento, nessas próximas semanas, a recomendação é ficar em casa. Vai gerar desaceleração da atividade econômica? Vai gerar. Isso tem custos? Obviamente tem custos. E esses custos vão sendo analisados ao longo do tempo, porque do outro lado tem um vírus que é nefasto, né? Espalha fácil, rápido e tem uma taxa de mortalidade bastante elevada. A gente fala assim, é só 2% ou é 1%. Outros vírus similares, né, H1N1 e coisa do tipo, a taxa de mortalidade é 0,1%. Então, mesmo que seja 1%, mas é mais para os idosos, né, em média, ainda assim é muito alto. E o que acontece? Se a gente não fizer isso agora, os sistemas de saúde, obviamente, não tem como lidar com a quantidade de doentes crescendo ao longo do tempo. Quando você olha para as curvas de crescimento, alguns países na Ásia mostram uma curvinha de crescimento ainda, mas desacelerando. Quando você olha para Estados Unidos, por exemplo, ou Europa, não, é crescimento e crescimento acelerando. Então precisa praticar o isolamento. Bom, do ponto de vista da economia, como é que a gente interpreta isso daí? Isso daí é um choque grande, né, na capacidade de oferta da economia. Primeiro choque, porque as pessoas não vão trabalhar. Você trabalha remotamente, alguns, nem todos dá para trabalhar remotamente, alguns trabalham remotamente, mas mesmo assim trabalhar remotamente não é exatamente como você está lá, né, no seu escritório fazendo as coisas no dia a dia. O show de fábrica então nem se fala, não dá para trabalhar remotamente. Varejo não dá para trabalhar remotamente, salvo algumas poucas exceções. A economia vai se ajustando, né? Outros setores que utilizam mais intensamente, por exemplo, entrega via internet, você vai lá e compra um negócio e manda entregar na sua casa, esses setores crescem, então ajusta um pouquinho aí, mas de uma maneira geral é uma pancada para baixo mesmo, né? Esperemos que seja uma pancada de algumas semanas, ou um mês e meio no máximo, e depois a gente consiga começar a reverter, mas então é um choque na oferta. Por outro lado, quando as pessoas começam a temer o desemprego lá na frente, mais à frente, assim, olha, putz, está tudo diminuindo, as compras estão caindo, as pessoas não vão no restaurante, eu vou ficar desempregado, tem uma chance maior, as pessoas retraem também suas decisões de consumo, que é um choque de demanda, investimento cai, compra de bens e máquinas, aquisição de bens e máquinas despenca, né? Os planos das empresas são revisados, tudo gera uma desaceleração brutal na economia. Provavelmente vai ser mais forte do que a desaceleração que a gente viu em 2008, no auge da crise financeira internacional, lá do subprime. Lembra daquela crise? Então, mais ou menos um pouco mais de 10 anos atrás. Essa deve ser pior em termos de desaceleração da economia. O lado bom é que os governos estão agindo e agindo rápido. Você vê no mundo inteiro os bancos centrais reduziram significativamente as taxas de juros, né? Todo mundo botou o juro para zero. Países emergentes também estão cortando juros, e aí, incluindo o Brasil, também começou um processo de distensão da política monetária. Tem sempre a discussão, poderia ser mais rápido, mais devagar, mas estamos no processo. E mais importante, os governos já se deram conta, todos eles, de que a gente precisa, nesse período, que não é uma crise, não é que de repente as empresas que estão aí ficaram improdutivas e tem que quebrar mesmo e sair do mercado. Não, está todo mundo sofrendo um choque agregado, que bate em todos. Então o governo nessa hora tem que intervir mesmo. Somos todos keynesianos agora. O governo tem que chegar lá, fazer, basicamente, eu acho mais importante é tentar aliviar a questão da renda das pessoas que ficam sem renda quando a economia para, assim, quando tem o termo em inglês, esse shutdown, lockdown, né? Ninguém vai a lugar nenhum e tal. O setor informal é o que mais sofre, apanha muito. Então tem que aumentar, e o governo já está trabalhando nisso, inclusive o governo brasileiro, de tipo, assim, eu vou chamar genericamente a estratégia de mandar cheques, tem que mandar dinheiro para as pessoas durante esse período, aumenta o déficit nesse período e a gente depois lá na frente reverte isso daí. O importante aqui na parte da política fiscal é o seguinte, ela tem que ser expansionista no curto prazo no mundo inteiro.
Mas isso pode gerar um problema de recuperação lá na frente, né? Tudo bem, aí depois que a gente conseguiu mais ou menos que lidar com o vírus, não sei exatamente quando, mas conseguimos resolver o problema, ou pelo menos deixar o problema menor, os governos estão super endividados, como é que a economia vai crescer? A gente sabe que com um governo muito endividado, a economia tem dificuldade de crescer. Para isso, os programas têm que ser desenhados da seguinte maneira, isso é uma recomendação genérica, ele tem que ser desenhado de modo a ser temporário. Você vai lá e faz um cash transfer, você vai lá e dá um dinheiro, você fala, olha, vou mandar um cheque aqui, R$1.000 ou R$500 para todo mundo, ou R$200, né? Parece que é o plano, para todo mundo, sei lá, por um mês. Aí no outro mês eu mando mais um cheque disso. Não tem nada que chegar e falar assim, olha, agora vai aumentar a transferência, se botar isso daí em lei, aí ele vira permanente. Então, o grande perigo é, sim, temos que fazer expansão fiscal. Não é sair fazendo obra de infraestrutura, essas coisas. Não é isso que é para fazer agora. Nem tem demanda por isso. Agora o que a gente precisa fazer é manter a saúde financeira das famílias. Evitar que todo mundo comece a deixar de pagar dívida, que todo mundo comece a deixar de pagar prestação, que a demanda, que o consumo despenque de uma maneira louca. Isso a gente tem que tentar evitar, porque aí gera uma contração maior ainda e esse ciclo ele vai se retroalimentando. Então esquece esse papo aí, você vê alguns economistas falando, agora é hora do investimento público. Não, agora é hora de investir em saúde, parte pública, né? Melhorar o hospital, contratar mais gente para trabalhar, produzir máscara, fazer mais pesquisa para desenvolver remédios, né? Trabalhar nisso daí. Então, sim, gastar dinheiro na parte de saúde, tudo que é relacionado à saúde, leitos, aumentar, expandir, fazer o que puder fazer, esforço de guerra nisso. E a outra parte é transferir renda para as famílias, principalmente para as pessoas do setor informal. Ok? Dá para fazer isso, o governo está trabalhando nisso, isso é uma boa notícia. A outra coisa que precisa ser feito é, as empresas precisam sabe o ventilador lá, o ventilador para o doente de coronavírus? A empresa precisa disso também. Ela precisa de um período de alguma ajuda, tem que ser temporário de novo, então tem que ficar muito claro, tem que ser tudo temporário. E aí o que pode ser feito é um tipo de ajuda financeira, é o seguinte, por exemplo, a empresa ela tem lá uma carteira de recebíveis, coisas que ela vai receber lá na frente, de dinheiro. Só que agora ninguém está podendo pagar, está todo mundo com medo, que é meio quebrado e tal. Então o que você faz? Para a empresa não quebrar, porque a empresa depois tem que repagar o banco. Imagina se eu deixo lá, o cara para de consumir, a empresa tem uma dívida com o banco, aí o banco cobra da empresa, a empresa não tem como pagar o banco, aí o banco começa a ficar com problema, aí contamina os outros bancos. Esse tipo de canal de propagação que é o que a gente precisa evitar nesse momento. Então, uma ideia é, as empresas, os bancos, por exemplo, têm recebíveis, né? Tem coisas para receber das empresas, e aí o governo faz uma linha de crédito para os bancos, né? Para deixar eles respirando. Agora, não é só para salvar banco, não é isso a ideia, é para deixar a economia respirando. Você faz essas linhas de crédito e toma como colateral, como contrapartida, como garantia, por exemplo, carteira de clientes desse banco, né? Os recebíveis que ele tem. Então aí o banco consegue respirar, a empresa não precisa repagar a dívida agora, a gente posterga tudo isso. Postergar, por exemplo, pagamento de imposto, postergar pagamento de dívida, todo mundo de uma maneira coordenada. Então a gente precisa fazer isso, precisa de liderança nesse momento, tranquilidade, uma mensagem clara que vai ter a ajuda assim, que precisar ter, mas ela vai ser temporária. Então nada de mexer com um negócio PEC de teto para não tem mais teto, pode gastar quanto quiser. Não, tem que desenhar um negócio, costurar direitinho para ficar bem claro que isso não vai gerar problemas de sustentabilidade fiscal lá na frente, porque senão não adianta. Você sai gastando um porção de dinheiro agora, né? Aí alguma hora o vírus, ou a gente resolve o problema do vírus, né? Ou gera imunidade de todo mundo, esse tipo de coisa, a economia já poderia começar a andar e o governo está super endividado porque entrou em programas de gasto permanente. Não, precisa ser temporário. Essa é a mensagem. Medidas drásticas, de natureza temporária, que dê sustentabilidade financeira para famílias, né? E para a economia de uma maneira geral, para navegar esse período aí. É isso que os governos ao redor do mundo estão fazendo. Então, a gente tem algum alívio, pelo menos, por esse lado. Mas a crise é muito severa. E, de novo, para terminar, a estratégia de assim, quanto a gente faz de confinamento ou não, hoje é confinamento máximo. Daqui a algumas semanas a gente reavalia. A gente vê, porque tem de fato o trade-off. Que existe o trade-off, a atividade desacelera mais, né? Quanto mais tempo você fica, a gente bota todo mundo lockdown em casa, é verdade. Mas não é o momento de mudar a estratégia. A estratégia agora é lockdown total, deixa a economia afundar um pouco, o governo injeta dinheiro na economia, nada de fazer investimentos públicos grandiosos, é dinheiro focado ali no Ministério da Saúde e dinheiro para as famílias que vão passar aperto e algumas linhas de crédito para as empresas, para elas poderem, e para os bancos, para eles poderem respirar agora no curto prazo.
É isso que precisamos fazer. Obviamente a agenda de reformas é super importante, mas isso que eu acabei de mencionar é prioridade em relação à agenda de reformas. Tá? Então foco nisso daí, porque a crise é brava. Um abraço pessoal, a gente se vê no próximo Fala Dudu ou a gente se vê aí por aí, tá bom? E eu vou tentar nesse intervalo cortar meu cabelo.